Irmãos, por favor. Glória a Deus. Graças a Deus. Deus é fiel, irmãos. Queridos, eu quero que você pegue a sua Bíblia e abra comigo em Apocalipse capítulo 3 da Santa Escritura, capítulo 3, versículo 14. Eu mencionei no último domingo que nós estaríamos falando a respeito de reavivamento espiritual, a respeito de voltarmos ao fervor espiritual, baseado nas 3 mensagens de uma das 7, dentre as 7, separei 3 que fala sobre fervor espiritual, o alerta de Jesus para a sua igreja. Então, hoje nós vamos falar sobre atenção, volte ao fervor espiritual, baseado na fala do próprio Cristo à sua amada igreja, a igreja de Laodiceia. Amém, irmãos? Está escrito aqui no capítulo 3, versículo 14 do livro de Apocalipse. Está escrito assim: ao anjo da igreja em Laodiceia escreva: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as obras que você realiza, que você não é nem frio nem quente. Quem dera que fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno e não é nem quente nem frio, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz: sou rico, estou bem de vida e não preciso de nada. Mas você não sabe que é infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho que você compre de mim ouro refinado pelo fogo, para que você seja de fato rico. Compre vestes brancas para que se vista, a fim de que a vergonha da sua nudez não fique evidente. E colírio para ungir os olhos, a fim de que você possa ver. Eu repreendo e disciplino aqueles que amo. Portanto, seja zeloso e arrepende-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Meus irmãos, nós estamos aqui pregando sobre a terceira igreja que está fria. São 7 as igrejas que João tem a incumbência de falar. João teve a missão de falar para 7 igrejas. Capítulo 1, Deus diz para ele, aparece para ele, Jesus aparece para João dizendo: olha, o que você vê, escreve em um livro e envia para 7 igrejas. Isso está no capítulo 1, versículo 11 de Apocalipse. Diz assim: escreva no livro que você vê e mande-o a 7 igrejas: a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardes, a Filadélfia e a Laodiceia. 7 são as igrejas endereçadas. Como mencionei, João era o pastor de Éfeso quando foi preso. Então, João escreve conhecendo as congregações, a igreja de Éfeso e todas as outras. E essas 7 igrejas, ela tem uma mensagem muito forte para nós, igreja do Senhor, para todas as igrejas em todo o mundo. E elas podem ser divididas em 3. Eu vou repetir, porque eu acredito que a repetição é pedagógica, ela ensina. Essas 7 igrejas fazem parte de 3 categorias de igreja. A primeira categoria é as igrejas esfriadas, estavam sendo perseguidas por Satanás pelo esfriamento espiritual. Elas são a igreja de Éfeso, que tinha perdido o primeiro amor, capítulo 2, versículo 1 a 7. A segunda igreja que estava esfriada era a igreja de Sardes, que eu preguei também semana passada, que é a igreja que diz que estava viva, mas estava morta, tinha nome de que estava viva, mas estava morta. E a igreja de Laodiceia, que também é uma igreja que está na categoria de esfriada, que é uma igreja que ela estava tão difícil, tão ruim aos olhos de Deus, que as obras e as atitudes dela, segundo a Escritura, dava ânsia de vômito em Deus, dava ânsia de vômito no Senhor.
Isso é interessante destacar para você, ou seja, é também da categoria das igrejas esfriadas. Existem outras duas igrejas que fazem parte das igrejas mundanizadas, que era Pérgamo e também a igreja de Sardes. São as duas mundanizadas, uma tinha a doutrina de Balaão e outra tinha a doutrina de Jezabel, né? Então tinha essas duas igrejas, e as outras duas, que as últimas finais são as igrejas perseguidas, que eram as igrejas de Esmirna e a igreja de Filadélfia. Então essas 7 igrejas fazem parte desse bojo teológico, para você ficar aí consciente e saber sobre essa questão. Eu vou pedir para a Marlene ficar com as crianças, tá, minha irmã, por favor, tá bom? Essas crianças podem ir para a salinha, por gentileza, meus irmãos. Glória a Deus, glória a Jesus. Olha, então, hoje nós vamos falar sobre Laodiceia, essa igreja a qual Deus fala com ela. E eu quero que você pegue essa mensagem como uma mensagem direta de Deus para mim e para você. Para nós sairmos daqui hoje renovados, fervorosos, avivados pelo Espírito Santo de Deus. É importante destacar que a vida cristã, você tem que estar em 3 estágios. Quantos estágios, irmãos? 3 estágios. Você não tem como estar fora de um desses estágios. O texto mostra que Deus fala aqui no versículo 15 que existia as igrejas frias, a igreja morna e a igreja quente. Então, existem 3 tipos de crente, ou seja, existe o crente frio. Mateus capítulo 24, versículo 12, vai dizer que por aumentar a iniquidade, o amor de quase todos se esfriaria. São os crentes frios. Existe outra categoria de crente, que é o quente. Está em Lucas capítulo 24, versículo 32, quando os 2 discípulos no caminho de Emaús estavam andando com o próprio Jesus, e ele pregava para eles, diz que o coração deles ardia como fogo. Quando ele nos falava, não ardia o nosso coração. É o crente fervoroso, é o crente cheio do Espírito, é o crente avivado, é o crente renovado, é o crente vivo, que está na presença de Deus. E o crente morno é como esse texto mostra aqui no versículo 16. Assim, porque você é morno e não é nem quente nem frio, estou a ponto de vomitar da minha boca. Irmãos, é um estágio espiritual terrível. Alguém não ser nem quente nem ser frio. Por que é importante essa mensagem para nós? Porque Deus prefere estar, Jesus prefere muitas vezes estar, como a Escritura diz, entre os publicanos e pecadores, para alcançá-los, para ensiná-los, para mostrar salvação para os pecadores e perdidos, como Jesus estava. Mas Jesus não estava dentro dessa igreja morna. É interessante, porque o texto mostra no versículo de número 20: eis que estou à porta e bato. Isto é, o Espírito de Deus estava do lado de fora dessa igreja, batendo na porta dessa igreja, para entrar dentro dessa igreja. E aí chegamos à seguinte conclusão: Jesus não tem nenhum problema de estar no meio dos publicanos e pecadores para ensiná-los a verdade, mas ele rejeita estar dentro de uma igreja, dentro de uma casa, dentro de uma pessoa morna. Ele fica do lado de fora, batendo para entrar. Isso é muito sério. Então, irmãos queridos, nós precisamos fazer uma autorreflexão para que nós possamos nos enquadrar em uma dessas categorias de crentes. Eu estou frio, eu estou morno ou eu estou quente? Como eu estou espiritualmente? Morno, frio ou crente? Isso é intimamente pessoal. Alguém pode achar que você é quente, mas você está morno. Alguém pode pensar que você é frio, mas você está quente. Alguém pode pensar que você está morno, mas você está quente. Então isso é de forma muito, muito íntimo, tal como a ceia do Senhor. A Bíblia fala da ceia: examine-se, pois, o homem a si mesmo, portanto coma desse pão e beba desse cálice. É algo íntimo. Tem coisa na Bíblia que não é pastor que vai identificar, que não é pastor que vai rotular. Não temos como fazer isso. Só você e Deus sabe dessas questões. E são questões muito sérias, irmãos, que nós podemos passar de quentes para alguém quando estamos passando por um momento de mornidão espiritual.
Ou podemos ser rotulados de frio. Esse irmão é frio, mas você é fervoroso. Então não podemos julgar ninguém, seja quente, frio ou morno, porque isso é de fora o íntimo, pessoal. Mas eu quero que você hoje aproveite essa mensagem para reconhecer em que posição você está, porque Jesus hoje quer trazer um renovo espiritual para a sua vida, irmão. Jesus quer hoje restaurar você, reavivar você e trazer você para um estado espiritual mais elevado do que aquele que você está talvez hoje. Aleluia! Porque Deus é infinitamente profundo e Ele tem sempre mais para todos nós. Então é interessante isso. Mas me permita falar um pouquinho dessa cidade, Laodiceia. Laodiceia foi uma cidade que foi nomenclaturada, colocaram o nome dessa cidade, um homem chamado Filipe da Macedônia, que era pai de Alexandre o Grande, que é muito conhecido. Então ele conquistou essa cidade e colocou o nome da sua esposa, Laodice, e ficou Laodiceia. Essa cidade era muito rica. Essa cidade tinha pelo menos 3 grupos de pessoas lá. Banqueiros, era uma cidade muito rica, muitos banqueiros nessa cidade. Era uma das cidades mais antigas do Oriente Médio Antigo, da Ásia, né? Que ela era a cidade da Ásia. É uma cidade riquíssima, muitos banqueiros nessa cidade. Segunda, essa cidade, ela tinha, imagine, uma cidade que na época bíblica, ela já tinha uma escola de medicina oftalmológica. Essa cidade de Laodiceia foi a primeira cidade a começar o colírio, veio de lá. A fabricação de colírio, eles tinham algumas ervas e alguns produtos onde deu origem ao colírio nessa cidade. Essa cidade também é conhecida por ser uma cidade que todas as mulheres e homens andavam muito vestidos, muito bem vestidos, porque ela fazia tecido de ovelha negra, exportava para toda a região. Era uma cidade muito rica nesse aspecto também. E uma quarta característica dessa cidade muito importante, que era o rio Lico, que passava por ele. É interessante que o rio Lico, ele nascia na cidade de Colossos, que está na Bíblia, descia por Laodiceia e chegava em Hierápolis. Em Colossos, por isso que tem um texto assim, ou você é frio ou você é quente. Por quê? Em Hierápolis ela era quente, era a cidade termal, onde as pessoas iam tomar água quente, banho de água quente, parecido com Moctezuma, que é aqui bem perto da gente, águas quentes, águas vulcânicas. Então os soldados vinham da guerra e iam para lá, para poder se banhar e se renovar com a água quente. E a água fria lá de Hierápolis era também boa para beber, para consumir, para exportar. Mas a água, quando passava por Laodiceia, que era no meio do trajeto, ela chegava morna. E as pessoas não consumiam água morna daquela cidade, tinham que buscar lá embaixo, na cidade embaixo, ou em outros rios. Então o rio Lico fornecia essa característica que Jesus aqui usa para falar da igreja. Assim como vocês não estão conseguindo consumir a água do rio Lico, que dá ânsia de vômito em vocês, eu também, ao cheirar, analisar, ao conhecer o que vocês estão vivendo, fazendo e praticando, eu tenho ânsia de vômito. Então Jesus usa as características daquela cidade para dar uma mensagem para aquelas pessoas. E Jesus usava muito isso. Quando ele ia falar com um pastor de ovelhas, ele falava de ovelha, ele falava com um agricultor, ele falava de trigo, ele falava de joio. Jesus usava as características daquela cultura para falar, para trazer uma mensagem para as pessoas. E ele queria falar para aquela igreja de Colossos. E é interessante essa abordagem aqui que eu estou mencionando para os irmãos. Outra questão importante, irmãos queridos, são algumas observações aqui desse texto. Esse texto mostra o dono da igreja. E eu mencionei isso semana passada e vou repetir hoje. A igreja tem dono, irmão. A igreja tem dono. A igreja tem um dono muito zeloso. A igreja tem um dono muito poderoso. A igreja tem um dono que é dono do ouro e da prata. A igreja tem um dono que é aquele que morreu, ressuscitou ao terceiro dia pela sua igreja. A igreja tem dono. O dono dela tem uma característica muito peculiar: as suas mãos estão furadas. Ele pagou o preço pela sua igreja. Assim como Adão teve que dormir e Deus tirou da costela
Eva, assim também Jesus na cruz morreu para que fosse gerado dele a igreja do Senhor Jesus. A igreja não é de nenhum homem que come feijão e arroz hoje, que bebe Coca-Cola, que veste terno. A igreja não é de nenhum homem humano aqui na terra. A igreja não são dos poderosos homens e líderes eclesiásticos do nosso Brasil ou do mundo. A igreja é do sumo pastor, é de Jesus Cristo. A igreja é um mistério nessa terra. Entra guerra, sai guerra. Entra nação, sai nação. Entra rei, sai rei. Entra presidente, sai presidente. Morre uma geração, vem outra. Mas a igreja permanece inabalável, porque o dono da igreja já afirmou um dia: eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O dono da igreja é quem falou, é quem edifico, é eu quem construo, é eu que desenvolvo, é eu que coloco tijolinho por tijolinho. Eu sou o dono da igreja. Ele falou, ele pagou o preço. O dono da igreja está falando para o responsável da igreja. Então o dono da igreja está falando para o responsável da igreja. Quem era o responsável da igreja? O texto diz no capítulo 3, versículo 14, ao anjo da igreja. O anjo aqui é uma tipologia, uma metáfora do pastor, ao anjo da igreja em Laodiceia. Isso subentende duas coisas. Primeiro, que Deus respeita a autoridade da liderança pastoral, porque se Deus não respeitasse a liderança pastoral, Deus falaria com o membro da igreja de Laodiceia, Deus falaria com o profeta da igreja de Laodiceia, Deus falava com alguém de lá, mas Deus falou com o líder da igreja de Laodiceia. Escreve ao anjo da igreja. Escreve ao anjo da igreja. Escreve ao anjo da igreja. Diga lá para o anjo da igreja que é assim, assim, assim. Irmãos, isso é interessante. É muito interessante. Porque às vezes acontece num movimento hoje no mundo do Brasil e todo lugar. Até recentemente conversando com um colega pastor, e na igreja dele, igreja pentecostal, tem muita gente assim que tem dons de revelação, tem dons de profecia. Isso é muito bom, é bíblico. Mas o problema é quando há essa confusão de o profeta querer dizer a condução da igreja. Não, pastor, eu tive um sonho essa noite e Deus falou para eu falar isso. E aí o pastor, por não entender nem mesmo a autoridade que foi lhe dada, a responsabilidade que ele foi lhe dada, ele tem que cuidar do rebanho de Deus, e ele tem que saber o que foi falado para aquele profeta, para o profeta não atrapalhar e bagunçar a igreja, porque senão bagunça. Eu me lembro muito, e eu tenho um zelo com isso aqui muito grande. Teve uma vez o irmão falou: pastor, tem uma pessoa que quer pregar aqui na igreja. Irmão, quer pregar aqui na igreja? Amém. De onde ele é? Que igreja ele é? Qual é a igreja dele? A igreja dele é tal igreja. Não vou falar o nome da igreja porque vocês podem conhecer. É mesmo? Como é o nome do pastor dele? Ele disse que é fulano, e aí eu já vi que era mentira, porque a pessoa que ele falou que era o pastor da igreja já não era mais pastor da igreja. Eu identifiquei logo que tem coisa errada. Então eu, como líder responsável para a igreja, preciso filtrar as informações, porque quando alguém sobe aqui por autorização minha, eu vou prestar conta para Deus, se essa pessoa porventura não ser uma pessoa sincera, correta e verdadeira, e Deus vai requerer de mim. Então eu tenho esse zelo, esse cuidado, esse amor, para que vocês aqui não bebam coisa que não é correta, que não é de Deus, que não faz parte das escrituras sagradas. A gente tem que ter esse zelo muito grande. Recentemente mesmo um colega meu, pastor, estava com um grupo de pessoas lá com ele, e de repente chegou um grupo com nessa igreja, e esse grupo começou a tomar muita frente e fazer muita coisa, dividiu a igreja do pastor, abriu outra na esquina, dizendo que é melhor, que é aquela coisa toda, e falando mal do outro pastor. Ou seja, se o pastor que foi responsável pela igreja não cuidar daquilo que Deus lhe entregou, Deus vai dizer: avisa lá o líder daquela igreja, que Deus fala com o líder da igreja através da sua poderosa palavra. Escreve ao anjo da igreja de Laodiceia. Escreve ao líder. Deus respeita esse princípio de autoridade. Segunda coisa que a gente observa é a responsabilidade. Irmão, é uma responsabilidade muito grande. Ore pela sua igreja, ore pelo seu pastor, ore pela liderança, porque recai uma responsabilidade muito, muito, muito grande, irmão querido, que a gente precisa ter esse
essa sensibilidade espiritual. Ore pelo seu pastor, ore pela sua liderança, ame a sua igreja, ame o seu pastor, coloque o seu coração na igreja do Senhor, porque é algo muito sagrado, algo muito sério. Desde 1980 para cá, as igrejas e os pastores têm sido bombardeados. Quando se fala pastor, associa logo a pessoa que gosta de dinheiro, de alguém que tem um caráter não muito bem formado. Quando se fala de pastor, as pessoas associam alguém sem credibilidade. Fizeram uma pesquisa, eu li isso no livro do pastor Hernandes Dias Lopes, de pastor a pastor, e fizeram pesquisa no Brasil, e pesquisaram quais são as 3 categorias de menos credibilidade no Brasil. Sabe o que eles falaram? Primeiro, político. Segundo, policial. E terceiro, pastor. Então, quando se fala de pastor, eles botam no mesmo nível de político e de policial. Olha para você ver. Então, irmão, você que é crente, que é cristão, deve orar pela sua igreja, pelo seu pastor, porque é uma responsabilidade muito grande. Tem muita gente que faz as coisas de qualquer jeito. Eu fui durante muito tempo, sou ainda, né, o vice-diretor do CFTBN, que é um seminário teológico. Era muito comum chegar gente lá e falar assim: como é que faz para mim ser pastor? Eu matriculando aqui no curso de teologia, eu já sou pastor? Falei: não é assim não, queridão. Você tem que ter uma igreja. Quem aprova que você é pastor é a igreja que você faz parte. Você tem que passar por todo um processo, não é assim. Não dá uma carteirinha aqui não de pastor, fazendo teologia? Não é assim não. Aí a pessoa: então vou embora. Por quê? Porque ele quer o título. Ele quer o título, mas não é assim, irmão, é uma incumbência divina, é uma responsabilidade muito grande. Então, quando Deus fala aqui ao anjo da igreja de Éfeso, isso aqui é de tremer o coração da gente que é líder. E aí vem aqui as credenciais do dono da igreja. Olha o que ele diz aí: essas coisas diz o amém. Ele é o amém, ele é aquele que dá fim às coisas, aquele que determina as coisas. Amém significa concordo. Amém é aquilo que significa eu concordo, eu confirmo. Amém, ele é aquele que confirma, ele é aquele que concorda, ele é aquele que diz amém, ele é o próprio amém. Vai dizer também que ele é a testemunha fiel e verdadeira, porque ele que ressuscitou dos mortos, ele é a testemunha fiel, ele é a testemunha verdadeira, ele é a testemunha fiel e verdadeira. Jesus é a testemunha fiel e verdadeira. Aleluia, e ele está aqui nessa noite. Mas além disso, diz ainda mais: o princípio da criação de Deus. Ele está lá no princípio da criação de Deus. Esse aqui é o dono da igreja que está falando. Ele é o amém, ele é a testemunha fiel e verdadeira, ele é o princípio da criação de Deus, ele é aquele que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro, ele é aquele que sabe todas as coisas, que contém os 7 Espíritos de Deus. Esse é aquele que tem o olho como chama de fogo, o cabelo como lã branca, os pés como latão reluzente, na sua coxa está escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ele vai vir montado em um cavalo branco para buscar a sua noiva amada, a sua igreja. É esse aqui que está falando com a igreja. Mas é interessante também que o dono da igreja fala para o responsável da igreja para falar para a igreja. Olha que interessante. E aí ele vai dar o diagnóstico da igreja. Ele vai falar à igreja, porque Jesus conhece a sua igreja. E ele fala assim para a sua igreja. Ele dá o diagnóstico para a sua igreja. Qual é o diagnóstico da igreja? Está no versículo 15. Conheço as tuas obras. Eu vou destacar para os irmãos essa expressão do versículo 15, conheça as suas obras, como a onisciência de Deus, porque se você observar para todas as 7 igrejas, ele fala assim a mesma coisa. Se você observar aí, capítulo 2, versículo 2, ele vai dizer assim, do Apocalipse: conheço as obras que você realiza. No versículo de número 9, ele vai dizer a mesma coisa para a igreja de Esmirna: conheço as tuas obras e tribulação. No capítulo 2, versículo de número 13, ele fala para a igreja de Pérgamo: conheço o lugar onde você mora. No capítulo de número 2, versículo de número 19, ele fala para a igreja de Tiatira: conheço as obras que você realiza. No capítulo 3, ele fala para a igreja de Sardes, no versículo de número 1: conheço as obras que você realiza. No capítulo 3, versículo de número 8, ele fala para a igreja de Filadélfia: conheça as obras que você realiza. Para a igreja de Laodiceia, ele fala a mesma coisa no capítulo 3, versículo 15: conheço as obras que você
realiza que você nem é quente e nem é frio. Ou seja, irmão, Deus conhece a gente, irmãos. Deus nos conhece, Deus sabe de tudo sobre nós. Não tem para onde nós nos escondermos. Se você observar, abra sua Bíblia comigo lá no Salmo 139. Olha que salmo lindo, e que diz aí a respeito da onisciência de Deus. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Olha, Salmo 139, olha que interessante o que esse salmo diz. Olha a seriedade da grandeza desse Deus. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me sento e quando me levanto. De longe conheces os meus pensamentos. Observas o meu andar e o meu deitar. Conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra ainda nem chegou à minha língua, e tu, Senhor, já conhece toda. Tu me cercas por todos os lados e põe a tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, tão elevado que eu não consigo atingir. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se suba aos céus, lá estás. Se faça minha casa ao mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda ali a tua mão me guiará e a tua mão direita me sustentará. E se eu digo, as trevas com certeza me encobrirão, e a luz ao redor mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras, e a noite é tão clara como o dia. Para esse Deus não tem como escapar de Deus. Na escuridão, tem alguns animais que têm a capacidade de enxergar no escuro, morcego, coruja e outras coisas mais. Mas diz a Bíblia que para Deus, irmão, dia e noite é a mesma coisa para Ele. Ele enxerga a mim e a você de qualquer forma. Ele conhece, irmãos, cada detalhe da minha e da sua vida, desde o seu passado, do seu presente e do seu futuro. Ele nos conhece. Por isso que nós, irmãos cristãos, não podemos viver de uma forma não íntegra, não sincera, porque não tem como nós nos escondermos diante da grandeza desse todo-poderoso Deus. Não tem como eu pregar com a vida mais ou menos, louvar com a vida mais ou menos, ser um crente mais ou menos. Não tem como, irmão. Eu posso me esconder de alguém, posso me passar por alguma coisa por algum tempo, mas diante de Deus, Deus está vendo. Ele me conhece, Ele te conhece, Ele sabe tudo sobre nós. Não tem como nós escaparmos. Não temos. E muitas vezes, se nós não tivermos essa consciência, irmãos, o diabo nos trai, achando que nós podemos viver um cristianismo assim, falsificado, genérico. Mas não tem como, queridão. Nós ou somos íntegros ou não somos íntegros, e precisamos de arrependimento, de mudança e de transformação. Caso contrário, nós seremos apenas, como Jesus falou para os fariseus, sepulcro caiado, bonito por fora, mas está podre por dentro. Isso é sério, irmãos. Isso é muito sério. Então Ele conhece o nosso estado. E aí qual é o estado dessa igreja? Primeiro, essa igreja estava morna. O texto mostra aqui no versículo 16: assim, porque você é morno e não é nem quente nem frio, você está a ponto de ser vomitado da minha boca. Irmão, isso é uma expressão forte. É uma expressão muito forte. É uma expressão fortíssima. Não é uma expressão do politicamente correto de hoje. Não é uma expressão utilizada por hoje. Não é uma expressão que soa bem aos ouvidos do homem pós-moderno, que gosta de carícias no ouvido. Nós vivemos numa geração laica, uma geração líquida, uma geração pós-moderna. Ela é assim. Mas Jesus não tem essa questão de ser pós-moderno, moderno, medieval. Não. Jesus é o mesmo, é o dono da igreja. E Ele fala para nós hoje: se nós estivermos mornos, irmãos, nós vamos pedir a Deus pela sua graça para nos renovar hoje, em nome de Jesus. Mas Ele diz não somente que essa igreja estava morna, mas Ele diz que essa igreja estava autossuficiente. Olha outra característica dela, no versículo 17. Olha o que essa igreja dizia: você diz, eu estou rico, estou bem de vida e não preciso de nada.
Mas, olha para você ver, ela estava autossuficiente. Ela dizia, eu estou rico, eu não preciso de nada. Os crentes da igreja de Laodiceia estavam como cidadão de Laodiceia. Diz que teve um terremoto alguns anos atrás, coisa de ano 400 a 300 antes de Jesus. E essa igreja, que na verdade essa cidade, ela não quis nem ajuda do governo, nem de nenhuma cidade, porque ela queria se reconstruir sozinha, porque ela dizia, eu não preciso de nada de ninguém. Eu não preciso de nada de ninguém. Ou seja, ela era autossuficiente. E de quebra ela era egoísta, porque aquela pessoa que acha que nunca precisa dos outros é egoísta, irmãos. E nós temos que ter cuidado espiritualmente para nós não nos tornarmos autossuficientes, para nós não acharmos que nós estamos já num nível assim que eu não preciso de mais de ninguém, de nada. Eu já estou perfeito, eu já estou bem, eu não quero envolvimento com nada, com ninguém. Nós vivemos para nós mesmos. É um perigo. A pós-modernidade está fazendo os homens cada vez mais viverem em muros de casas. Os muros das casas vão aumentando. Você pode observar, antigamente você conseguia pedir fazia um bolo, né, na sua casa e levava para a vizinha fazia uma galinha cozida e levava para você. Não era assim antigamente, irmão? Hoje você mal conhece o vizinho, cada um vive para si. Você conhece o vizinho assim de oi, bom dia, boa tarde, boa noite, mas não tem mais cada um vive dentro do seu quadrado. Você lembra antigamente como era as característica das casas antigas? As casas antigas, o local maior da casa, qual era, irmão? Quem é que sabe? A cozinha. A cozinha da casa era enorme. Por quê? Tanta família era grande para se reunir, como os amigos. Era um negócio grande, tremendo. Eu lembro até hoje da casa do meu avô, que tinha uma mesa enorme. Eram 8 irmãos, né? Muita gente. A mesa cabia umas 30 pessoas. Hoje as casas dos filhos do meu avô, é uma casa, às vezes não tem nem mesa, é aquela cozinha americana que você faz o almoço e vai embora. Então, por quê? Porque cada um está vivendo para si, é uma característica do nosso tempo, mas nós somos o povo de Deus, nós não podemos viver para si só, nós temos as pessoas para cuidar, para zelar, para amar, para fazer a obra de Deus, nós precisamos fazer isso. Então cuidado, irmão, com autossuficiência e com egoísmo, é o que está no texto aqui que ele fala. E ele diz isso. Então, cuidado com essas características aqui dessa igreja egoísta. Quando se fala de ajudar alguém, às vezes vem uma pessoa pedindo ajuda, fecha o ouvido para não ajudar ninguém. A igreja faz o apelo, a pessoa fecha o coração. Alguém precisa de uma cesta básica, ignora. Isso vai acontecendo tanto com a pessoa, que a pessoa fica enrijecida e não ajuda ninguém, não faz nada por ninguém, não fala nada. E quando ela precisa de ajuda, ela quer que alguém faça por ela, mas ela nunca fez quando em vida com alguém. Ela, quando está passando por dificuldade, ela quer que alguém ajude ela, mas quando ela estava bem, com saúde, cheia do Espírito, podendo ajudar, ela nunca ajudou ninguém, e ela quer hoje que alguém faça por ela o que ela nunca fez por ninguém. Isso é a característica da autossuficiência e do egoísmo. Isso é muito sério, irmãos. Mas o dono da igreja continua falando. Então, Jesus tem conselhos para a sua igreja. Aleluia, amém, irmãos? Versículo 18, olha os conselhos que o próprio Jesus dá para a sua igreja. Olha aí, versículo 18. Ele dá 3 conselhos para a igreja. Interessante, antes de ler o texto, que Jesus aqui se revela como um vendedor, como alguém que é vendedor, como alguém que é um camelô. Você sabe que Jesus já se revelou na Bíblia como um bom pastor, como aquele que é a porta das ovelhas, como aquele que é a videira verdadeira, como aquele que é o alfa, o ômega, o princípio, enfim. Jesus se revela de várias formas, mas aqui nesse versículo aqui, ele vai se revelar como um vendedor para uma igreja que precisa comprar algumas coisas. Olha o que ele oferece para essa igreja. Versículo de número 18, ele diz assim: aconselho que você compre de mim, ou seja, ele é o vendedor, compre de mim ouro refinado pelo fogo, para que você seja de fato rico. Compre vestes brancas para se vestir, a fim de que a sua nudez não seja evidente, e colírio para ungir os olhos, a fim de que você possa ver. Ele é o vendedor. Jesus é o vendedor. Imagine Jesus hoje chegando nessa igreja como vendedor e falando para mim: pastor Danilo, você precisa comprar ouro, mas não é ouro que o banco dá, não é ouro que está nos mercados e nos grandes bancos da cidade. É ouro refinado pelo fogo, pelas provações, pelas lutas. É tesouro eterno, é coisas eternas. Segundo, pastor Danilo, você precisa comprar para a sua igreja vestes brancas. Aquela igreja, ela era o quê? Que eu mencionei para os irmãos. Tinha banqueiros nessa cidade,
muitos banqueiros. Segundo, tinha roupas negras, de peles de ovelha negra, fábricas de lã negra. E ele fala para aquela igreja: vocês precisam comprar roupa branca. Roupa branca para que representa pureza, santidade, para que não apareça a vergonha da sua nudez. Espiritualidade, santidade, é isso que ele está dizendo. E compre de mim. E ele fala a terceira coisa: colírio para colocar nos olhos, para enxergar, olhos ungidos pelo Espírito Santo de Deus. 3 coisas aqui que eu quero destacar para os irmãos. Irmão, nós precisamos atravessar as provações da vida, dando glória a Deus e aleluia. Nós precisamos viver nessa terra e dizer: amém, Senhor. É provação, amém, Senhor. Eu não posso fazer nada, mas amém, Senhor. Glória a Deus. Deus está provando você como ouro refinado pelo fogo, irmão. É assim que nós compramos ouro provado no fogo. Tem gente que é bom de ganhar dinheiro, é comerciante, sabe conduzir as coisas terrenas, administrar as coisas, é bom, é bênção. Mas na hora que Deus põe numa prova, não sabe administrar a vida espiritual, porque no fundo, o que Deus quer que você granjeie, conquiste e ganhe é um tesouro eterno, refinado pelo fogo que você está passando nessas provações. Aguenta firme, irmão, essa luta vai passar, essa provação vai passar. Deus está provando você, Deus está testando você como ouro provado no fogo. Diz que o ourives queria saber algumas coisas em relação ao ouro. E diz que o ouro, quando fica pronto, bom, o ouro pedra bruta, vai trabalhando no fogo. Quando coloca no fogo, que resplandece o rosto de quem está fazendo, o ouro está bom. O ouro só está bom quando o rosto, a imagem de quem está fazendo resplandece nele. Então você está sendo modelado pelo próprio Deus, para que quando você passar pela prova e ser aprovado, o rosto de Jesus apareça em sua vida e todos vão ver Deus na sua vida, na sua história. Aguenta firme, irmão, fique firme, irmãos, vai dar tudo certo. Outra coisa que nós precisamos: vestes brancas. O texto é muito claro: vestes brancas para se vestir, a fim de que a vergonha da sua nudez não fique evidente. Aquela igreja de Laodiceia entendia tudo sobre moda. A igreja era um desfile de moda. A igreja era um luxo dos luxos. A grife da grife era a igreja de Laodiceia, porque as pessoas lá se mostravam, porque eram ricas, eram poderosas. E nada contra essa questão de vestir bem. Mas o problema é que a igreja se apoiava apenas na aparência física. E Jesus estava olhando para elas e dizendo assim: vocês estão despidos espiritualmente. Vocês podem estar até bem vestidos fisicamente, mas espiritualmente vocês estão sem roupa, despidos. E aí Jesus fala assim: compre de mim roupas brancas, aleluia. Roupa branca representa a santidade, a pureza, a lealdade, aleluia. Irmãos amados, precisamos cada vez mais disso. Uma vida de santidade, na presença de Deus, gostar do que Deus gosta e odiar o que Deus odeia, viver uma vida de santidade na presença de Deus, aleluia. Irmãos, é uma bênção, louvado seja Deus. Em meio a essa geração corrompida, caída, depravada, Deus separou um povo santo, redimido e lavado pelo sangue de Jesus. E você está no meio desse povo, irmão. Você não é igual aos do mundo. Você vai ser talvez mais perseguido no seu trabalho, na sua vida, porque você justamente é separado, é santo. Deus te santificou, te purificou, te colocou no meio do povo dele. Você recebeu um nome que está escrito no livro da vida. Você faz parte de um povo que não mora aqui nessa terra apenas. Você é peregrino, você vai para o céu. Nós somos o povo de Deus, nós somos luzeiros nesse mundo. Nós somos a menina dos olhos de Deus aqui nessa terra. Deus te vestiu com roupas brancas, irmão querido. Quando Deus olha para nós aqui como igreja, Deus está vendo aqui não roupas coloridas e diversas. Deus está vendo roupas brancas, limpas, puras, alvas. Mantenha alvas suas vestes, mantenha pura a sua conduta, mantenha limpa a sua mente, o seu coração, irmão, em nome de Jesus. Deus está nos moldando cada vez mais. E Ele fala por fim do colírio. Colírio para ungir os olhos. Irmãos, nós precisamos desse colírio. E eu creio que Deus vai pingar uma gotinha nos nossos olhos hoje.
Colírios espirituais. Eu uso colírio no normal, porque eu uso muito tecnologia no meu trabalho, e muitas vezes resseca, porque fica muito aberto, tem que usar para não ter problema de irritação. Tem gente que usa também, por algum outro problema, glaucoma e outros mais. Mas eu estou falando de um colírio, não é esse o colírio. Estou falando de um colírio espiritual. E quem pinga as gotas dele é o Criador dos céus e da terra, é o que ressuscitou por nós, Jesus. E ele vai pingar umas gotinhas no meu e no seu olho. Sabe por quê? Ele vai dizer assim, no versículo de número 18, né? Ele vai dizer, o colírio para ungir os seus olhos, a fim de que você possa ver. Irmãos, tem gente que não está vendo nada. Deus quer te mostrar coisas que você não está vendo. Deus quer te mostrar oportunidades que você não está vendo. Deus quer te mostrar espiritualmente o que você não está enxergando. Porque Deus quer te mostrar coisas profundas acerca do reino dele, irmão. Vivemos uma sociedade que está encantada com a tecnologia. Nada contra a tecnologia, ela é bênção em certo ponto, mas a geração pós-moderna, ela está encantada com a tecnologia, e isso está cegando o povo de Deus. Nós precisamos abrir os nossos olhos, irmãos, porque Deus quer que nós enxerguemos o espiritual, aleluia, o profundo, o escondido, porque os nossos olhos é a televisão da nossa alma. Se o seu olho for bom, todo o seu corpo será luz. Se o seu olho for mau, todo o seu corpo será trevas. Quão grandes trevas serão? Nós temos que ter um olho separado, sagrado. Um olho é aquilo que leva para o nosso coração, aquilo que pode agradar ou desagradar a Deus. Por isso você precisa prestar muita atenção onde você coloca os teus olhos, para que você não seja contaminado por esse mundo perdido, querido. Cuidado para onde você tem olhado, o que você tem visto, quais são as coisas que você precisa vigiar, irmão, porque senão a gente acaba indo para o coração coisas que não deveria olhar. Irmão, nada contra a rede social, eu também tenho, mas cuidado com o que você vê lá. Irmão, tem coisas que não é para crente, tem coisa que não é para crente, tem coisa que não é para um servo de Deus que vai para o céu morar com Jesus. Tem coisas que não é. E você sabe que nós vivemos na era dos especialistas. Todo mundo acha que sabe de tudo lá. Atrás de um celular, irmão, tem gente que fica corajoso, desaforado, rebelde, no celular. Mas no cara a cara não tem essa coragem. O celular tem encantado as pessoas. E a nossa geração muitas vezes está encantada de tal forma que ama mais o celular, parece que é uma extensão do corpo. Ele se esquecer o celular, é um negócio assim impressionante. Dá um ciricutico e nervosismo, abstinência e estressa. Irmão, pelo amor de Jesus, você é um servo de Deus. Se esquecer a Bíblia, não fica tão preocupado, mas nós precisamos, irmão, cuidado, irmão. Nós temos que ter o nosso olho, o olho nosso é sagrado, irmão. Jesus nos mostra coisas profundas através dos nossos olhos. Deus quer ungir o seu olho hoje, amém, irmão? O nosso olho espiritual. Lembra de Isaías? Foi ao templo e viu os anjos subindo, descendo, e glória a Deus. Tem gente que está na igreja, ele está vendo o sinal do Facebook, ou aquela maçãzinha lá como é que é o nome do iPad, né? iPhone. Então, irmãos, nós precisamos entender, Jesus quer ungir os nossos olhos para que nós possamos ver as coisas celestiais. Aleluia, glória a Deus. Mas para finalizar, irmãos, aqui, esse Jesus ama a gente de uma forma tremenda. Ele nos ama tanto que Ele nos corrige e nos disciplina. Ele nos ama. É a maior prova de amor de Deus por nós. Olha para você ver o que ele diz aqui no versículo 19. Eu repreendo e disciplino aqueles que amo. Portanto, seja zeloso e arrepende. Isso aqui é tremendo. Abra aí em Hebreus 12 para você ver comigo. Aleluia. Glória a Deus. Hebreus 12. Olha o que diz em Hebreus 12. Olha que interessante. Hebreus 12, capítulo 12, no caso, versículo de número 5. E vocês se esquecem da exortação que lhes dirigida como filhos? Filho meu, não despreze a correção que vem do Senhor, nem desanime quando você é repreendido por Ele, porque o Senhor corrige a quem ama e castiga todo aquele que aceita.
Quem é filho de Deus aqui, irmãos? Você é filho de Deus? Você é filho de Deus, irmão, amém? Irmão, se nós somos filhos de Deus, Ele é o nosso Pai. Se Júlia sai da linha, eu tenho que chegar junto nela, minha filha, não é por aqui, eu tenho que falar. Olha o que ele diz aqui mais no versículo 7: e para a disciplina que vocês perseveram, Deus os trata como filhos. E qual é o filho a quem o pai não corrige? Mas se estão em essa correção, da qual todos se tornaram participantes, então vocês são bastardos e não filhos. Quem não quer participar da correção, o texto diz que não é filho, é bastardo, que não dá ouvido. Não dá ouvido. É interessante isso aqui. Além disso, no versículo 9, além disso, tenhamos os nossos pais humanos que nos corrigiram e no versículo 11, vamos no 11. Na verdade, toda disciplina, ao ser aplicada, não parece ser motivo de quê, irmãos? Quem é que está lendo comigo aí? De tristeza, né? De alegria, né? Na verdade, toda disciplina, ao ser aplicada, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Porém, mais tarde, produz fruto pacífico, aos quais têm sido por ela exercidos fruto de justiça. Aleluia. Então Deus nos ama, irmãos. Deus nos ama muito, querido. E quem ama, Ele corrige. Ele não somente dá um tapinha nas costas e diz: está muito bem, meu filho, é isso mesmo, estou orgulhoso contigo. Ele nos ama, Ele nos quer nos nossos braços, e Ele nos direciona, e Ele fala conosco, e Ele nos confronta, e Ele nos corrige. E aí Ele diz assim ainda para essa igreja, lá em Apocalipse, né, no versículo de número 19: eu repreendo e disciplino aqueles que amo, portanto sejam zelosos e arrepende. Zeloso e arrependimento. Duas coisas, irmão. Deus quer que você seja zeloso, amém, irmão? Zeloso pela obra de Deus, pelas coisas de Deus, pelas coisas sagradas. Zelo, você tem zelo da sua casa, você tem zelo do seu carro, você tem zelo pela sua esposa, você tem zelo pelos seus filhos, mas muitas vezes você está não tendo zelo pela sua vida espiritual, pela obra de Deus, pelas coisas de Deus, pelas coisas sagradas. Deus quer que você tenha zelo, tenha cuidado, ame, faça as coisas com amor e zelo, sirva a Deus com lealdade, sinceridade. Zelo, irmão. Mas zelo, queridos, zelo, e zelo, zele. Quem zela do que cuida tem por mais tempo. Se você zelar de sua vida espiritual, você vai ter ela por muito tempo. Mas se você despreza o que você recebe em um culto e no outro dia você não vigia, se você vai para uma oração e você recebe uma bênção e no outro dia você não vigia, irmão, você não está zelando do que Deus tem te entregado. Muitas vezes tem cultos aqui tremendos, irmão, cultos assim maravilhosos. Se você não tiver cuidado, você perde a bênção num comentário dentro do carro. Se você não tiver cuidado, você perde a bênção no outro dia com alguma coisa que aconteceu da tua parte. Cuidado, zelo, irmão, zelo pela sua vida espiritual, em nome do Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. E aí eu vou terminar aqui no versículo 20. Eu sou pregador expositivo, então por isso que eu prego dessa forma. Alguém até me perguntou uma vez: pastor, o senhor prega diferente, por quê? Eu falo porque eu prego expositivamente. Eu prego versículo por versículo, eu prego de maneira expositiva. É a maneira que eu entendo que é mais fiel ao texto. Eu não fico inventando conversa aqui, nem enchendo linguiça, nem misturando galhos com bugalhos. Eu estou pregando Bíblia, de tal forma que você pode chegar em casa e ler o texto que o pastor aqui não está dando indireta nem direta, está pregando Bíblia para você aprender a palavra de Deus e ser revigorado, porque a palavra de Deus aqui não volta vazia. Não é a minha, é a de Deus, é a de Deus. Então no versículo 20 ele fala assim: eis que estou à porta e bato. Irmãos, só uma observação, esse versículo é muito usado por gente que vai evangelizar. Eu já evangelizei e eu já tive esse pecado de usar esse versículo para uma pessoa que é ímpia. Oh, meu amado, Deus tem um plano na sua vida, Jesus te ama, abre a porta do seu coração, que Jesus vai entrar na sua vida e vai cear com você. A gente utiliza, mas é errado. Esse versículo é para crente, esse versículo é para a igreja, esse versículo é para os salvos. E ele diz aqui para essa igreja: eis que estou à porta e bato. Eu estou do lado de fora. Aí depois ele fala aqui ainda para essa igreja, nesse versículo ainda: ouve a minha voz, né? Se alguém ouvir a minha voz, a voz de Jesus. No mesmo versículo 22 ele diz: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Primeira coisa, você tem que ouvir, irmão, amém? Ouça a palavra de Deus. Depois ele fala: e abrir a porta.
o seu ouvir tem que levar você a ter uma atitude. Não adianta ouvir por ouvir, ouvir e ter atitude. Então o texto fala assim: se alguém ouvir a minha voz, ouvir e abrir a porta, atitude. Irmão, toda mensagem pregada tem que ser um motivo de você decidir alguma coisa. Você não pode ouvir a palavra e continuar da mesma forma. A palavra vem ao nosso coração, aos nossos ouvidos, e tem que gerar em nós alguma porta aberta para Deus fazer a obra. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, tomar uma atitude, eu vou entrar. E ele diz assim: entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. É uma promessa espetacular. Se você abrir a porta, irmão, não é apenas ouvir, abrir a porta também, ele vai entrar na sua casa, na sua família, na sua igreja, em sua vida, em sua história, e vai cear com você. A ideia de comunhão com Jesus, comunhão com Cristo. E nós vamos cear aqui nessa noite. E eu quero que você se coloque de pé em nome de Jesus Cristo, para nós cearmos. Abra o seu coração nessa noite. Abra o seu coração. Você que já tem ouvido o Senhor falar com você. Você que tem ouvido falar as verdades do Senhor, que Jesus falou contigo, que Jesus tem falado conosco. Coisas tão preciosas que você não ouve em qualquer lugar. Por isso que eu tenho dito para você, te encorajo, compre um caderninho e anote essas coisas, para que você seja abençoado, para que você seja renovado. E eu creio que hoje, irmão, se você abrir o coração, tem um condicional aí: se você ouvir, se você abrir, eu vou entrar na sua vida. Aleluia, e vou cear com você. A ideia da presença de Jesus. Feche os teus olhos aí, irmão querido. Estamos hoje num dia de ceia do Senhor, é um dia de reflexão, uma autoanálise, e eu quero que você seja encorajado a pedir para que você não seja morno. Deus não quer que nós sejamos mornos. A igreja Batista Logos não vai ser uma igreja morna, vai ser uma igreja avivada, de gente viva, de gente que está alegre, feliz, cheia do Espírito Santo, gente que está viva. Como é que está você, meu irmão? Você é da igreja do pastor Danilo da Logos? Ah, maravilha, na prova, mas dando glória a Deus. É um crente vivo? Ô varão, você é de onde? Eu sou daquela igreja ali. Ah, mas eu estou na bênção. Deus é fiel, Deus é maravilhoso. É um crente vivo, irmão. Crente morto é aquele aí, irmão, o negócio está feio, piorou. Estou com uma dor no ponta do pé que responde lá na cabeça, só o sangue de Jesus. Irmão, dá glória a Deus, seja um crente vivo, aceso, vivo, alegre, aleluia. O povo vai querer saber, sabe o quê? Onde é que esse povo, aleluia, vive? Onde é que esse povo está? Que alegria é essa? Que felicidade é essa? Que satisfação é essa? Que entusiasmo é esse? O que que esse povo anda tomando? Que vacina é essa? É a vacina do Espírito Santo. É um povo cheio de Deus, é um povo alegre. Todo mundo pode reclamar, mas você está dizendo assim: a luta está travada, realmente, mas Deus é fiel, Deus vai mudar o quadro, Deus vai mudar a situação. Eu estou comprando ouro provado no fogo, glória a Deus. Quem me vê hoje vai ficar surpreendido com o que Deus vai fazer amanhã. Louvado seja Deus. Como é que está a sua família, meu irmão? Minha família está em dificuldade, irmão, muita provação, passando por isso, por aquilo, mas Deus é fiel, Ele restaura famílias, Ele faz a obra e Ele vai fazer o milagre. É assim que nós temos que ser. Como é que está a vida financeira, irmão? Só o sangue de Jesus, muita provação financeira, mas eu sirvo ao Deus do ouro e da prata, e Ele vai me restituir, Ele vai me abençoar. Aí o povo fala: meu Deus, que povo vivo, que povo aceso, que povo alegre. Esse povo é um povo de Deus, é o povo que veio resplandecer luz nas trevas, é o povo que veio louvar a Deus. Alguém pode questionar: meu irmão, que luta é essa que nunca passa? Aí você vai dizer: passa sim, porque a Bíblia diz: tudo tem um tempo determinado, e há um tempo para todo propósito debaixo do céu. O crente vive, irmão, ele tem resposta para tudo, e tudo ele se alegra, ele não desanima com nada. Nada abaixa a cabeça dele, ele está vivo, porque ele tem certeza no seu Criador. Aleluia, Pai. Queremos pedir ao Senhor: nos livre da mornidão espiritual, nos livre de ser mornos, Pai, nos livre de ser pessoas mornas, que tudo é mais ou menos, oro mais ou menos, vou para a igreja mais ou menos, tenho comunhão mais ou menos, faço a obra mais ou menos, canto mais ou menos, adoro mais ou menos. Irmão, nós precisamos ser
fervorosos. Deus te chamou para essa igreja, não foi para você ser frio, não foi para você ser morno. Deus te trouxe aqui para você ser fervoroso. E Deus está hoje, em nome de Jesus, mudando as suas vestes espirituais, se você crer. Deus está te dando ouro provado no fogo. Deus está te dando hoje vestes brancas como a neve. Deus está hoje, aleluia, pingando nos seus olhos o colírio ungido do Espírito Santo. Deus está hoje te tratando como filho, dizendo: filho, eu estou te corrigindo você porque eu te amo, meu filho. Eu tenho uma obra em sua vida, eu tenho um plano em sua vida, eu tenho um projeto para você, e desse jeito não vai funcionar. Seja fervoroso, entusiasmado, fé, creia, eu vou te abençoar. Abre a porta do seu coração, que eu vou entrar e vou cear com você, e tudo vai ser vitória na sua vida. Oh, irmão querido, Deus está fazendo alguma coisa hoje na minha vida e na sua, irmão. Aleluia. Deus está hoje mudando tudo, querido, se você crê. Deus está mudando suas vestes espirituais. Deus está mudando as nossas vestes espirituais. Deus está nos dando ouro, não ouro que o homem pode comprar, mas é onde a traça, a ferrugem, os ladrões não roubam e não minam. É coisas celestiais que Deus está nos entregando hoje. Aleluia. Aleluia, sinta aí um calor no olho, irmão. É Deus ungindo os seus olhos, é Deus purificando os seus olhos. Aleluia, maravilha, Deus. Eu quero que você, irmão, já que nós estamos nesse momento de ceia, curva a sua cabeça e coloque sua vida espiritual diante de Deus. Nós estaremos ceando com Jesus, na presença de Jesus, e Ele conhece o nosso coração, Ele esquadrinha a nossa alma. Oh Espírito Santo, coloque aí sua vida diante de Deus nesse momento. Glórias, 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 glórias a Deus. Ah, Jesus. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Oh, Jesus, Tu és santo. Aleluia. 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 Aleluia, glória a Deus, maravilhoso Deus. Eu quero chamar aqui, por gentileza, para nos ajudar na ceia, por favor. Pode vir para cá, o diácono Valmir, por favor. Pastor Alain, chama a Ana, vem aqui, minha irmã. Minha esposa, vem cá, minha filha, ajuda a gente aqui, por favor. Aleluia, glória a Deus, aleluia, aleluia. Glória a Deus, aleluia, aleluia. Vamos orar, irmãos, pelos elementos sagrados. Aleluia. É uma honra poder servir o povo de Deus, servir a igreja de Deus, servir os santos de Deus. Aleluia. Servir os santos do Senhor. Aleluia. Vamos colocar diante de Deus, irmãos. Pai, nós te louvamos. Meu Pai, nós oramos pelos elementos sagrados. Meu Deus, que o Senhor venha, meu Deus, abençoar cada um dos elementos sagrados. Meu Deus, é uma honra poder servir ao Senhor, servir o povo de Deus, servir a igreja do Senhor. E eu quero, portanto, meu Deus, colocar cada um dos elementos, o corpo de Cristo e o sangue de Jesus em Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Amém, irmãos. Você que vai ceiar, fique de pé, meus queridos. E os irmãos amados vão estar servindo a noiva de Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe.
Glória a Deus. Meus irmãos queridos, eu quero convidar você a fazer uma autorreflexão na sua vida espiritual. Só você e Deus sabe como você está. E se você já está cheio, peça mais. Deus é profundo, Deus tem mais para nós. Aleluia. Oh, Espírito Santo, se quiser ficar de joelho, você fica. Mas você precisa tomar uma posição hoje de querer mais da presença de Jesus. Oh, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo. Oh, Espírito Santo de Deus. Alabachoricandarabahasi derrebe a curvanas. Oh, Jesus. Oh, Jesus Santo, Jesus Santo, Santo, Santo. Nós colocamos nossa vida, Senhor, aqui na Tua presença. Meu Deus, e humildemente pedimos a Ti, Senhor, que o Senhor venha nos derramar. Derrama sobre nós graça, a Tua presença. Alá plaforguiantenebe canta. Renova-nos, Senhor, nessa noite. Que nós possamos sair daqui, meu Pai, renovados. Nós não queremos sair daqui mornos espiritualmente. Nós não queremos sair daqui frios espiritualmente. O Senhor é o dono da igreja. Meu Pai, o Senhor é o dono da igreja. Foi o Senhor quem morreu por nós, Pai. Foi o Senhor quem pagou o preço naquela cruz do Calvário por nossos pecados. É o Senhor quem nos dá acesso a Deus pelo Teu santo nome, Jesus. E nós queremos nos dobrar, nos diminuir, Pai, diante da Tua presença nesta hora, porque é a Tua misericórdia, Pai, que não nos deixa ser consumidos pelos nossos pecados. E nós pedimos nessa noite, nos faça sair daqui renovados. Aviva aqueles que estão frios, consola aqueles que estão tristes. Restaura, Senhor, aqueles que estão quebrantados. Mas muda a nossa história hoje, Jesus. Alabe que ovasse derrebe canta na plaface de covinébias. Aleluia, 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 aleluia. Jesus, Tu és santo, 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 santo. Nós queremos mais de Ti nessa noite, Senhor. Nós queremos mais de Ti nessa noite, Senhor. Oh Deus, oh Senhor, renova nessa noite a nossa aliança contigo, ó Deus, em nome de Jesus Cristo. Aleluia, aleluia. Irmãos queridos, a Bíblia Sagrada nos afirma em 1 Coríntios 11, versículo de número 23: porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tendo dado graças, pegou o pão e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vocês, façam isso em memória de mim. Aleluia, oh aleluia, aleluia. Pode fazer uso do corpo de Jesus, meus irmãos. Oh aleluia, Jesus. Aleluia. Alapachoricandarábia.
Se alguém ouvir a minha voz, aleluia, e abrir, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo, aleluia. Oh Jesus, o Senhor está nesse lugar. Oh, presença maravilhosa. 1 Coríntios 11:25 diz assim: do mesmo modo, depois de cear, pegou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso todas as vezes que beberem em memória de mim. Porque todas as vezes que comerem este pão e beberem esse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Oh Jesus, oh Jesus, aleluia. Esse aqui, irmão, é o sangue de Jesus, é o sangue do nosso Salvador, aleluia. É o sangue do dono da igreja, é o sangue daquele que fala com a sua igreja, é o sangue daquele que toma a sua igreja como filho e repreende, disciplina a sua igreja. É o daquele que dá ouro provado no fogo, é aquele que dá vestes brancas para a igreja. Esse sangue aqui é daquele que unge-nos com óleo os nossos olhos para que nós possamos enxergar. Esse sangue aqui é daquele que está batendo agora na porta do meu e do teu coração, dizendo: filho, muda, filho, muda, filho, seja zeloso e arrepende-te, abra o teu coração. Quem abrir o coração, eu vou entrar. Alabachoricandará e barrocidecovinécia. É, o Senhor Jesus está aqui, irmão, na pessoa do Espírito Santo, dizendo para você: filho, é desse jeito que eu quero que você ande, meu filho, com vestes brancas, com óleo ungido, aleluia, aleluia. Oh Jesus, em memória dele que nós aqui fazemos esse ato, irmão. Pode fazer uso do sangue de Jesus. Aleluia. Oh, glória a Deus. Glória a Deus. Alabandeira chante cantarás. Orobaste de cantará face de cantarás. Abre os meus olhos, preciso ver a realidade de quem eu sou, criado em ti, a tua semelhança. Senhor, o meu passado teu sangue apagou, uma nova vida me entregou, com teu poder transforma meu ser de glória em glória.
poder transforma meu ser de glória em glória. Eu nasci de novo, em ti. Sou mais que vencedor. Eu nasci de novo. Oh Deus, faz-me ver assim como sou. Uma nova criação eu sou. Uma nova criação eu sou. Uma nova criação eu sou. Glória a Deus, glória a Deus, aleluia. Já estamos finalizando esse culto, irmãos queridos. Mas só dizer para você, nós estamos esses 3 dias orando à meia-noite. Informamos para a igreja, através do número da igreja, você que tem o contato, você deve ter recebido, todo mundo recebeu essa informação. Meia-noite, 3 dias, nós oramos sábado, hoje vamos orar meia-noite e amanhã, segunda-feira. É tempo da gente orar, irmão. Orar, colocar nossa vida diante de Deus, e Deus faz coisas tremendas. E eu quero encorajar você a estar quinta-feira, irmão, no culto de quinta-feira, culto da vitória. Irmão, quem é que não quer a vitória? Quem é que está precisando de uma bênção, irmão? De uma vitória? Todo mundo está precisando de bênção, eu preciso também. E oro até pela minha, irmão. Eu oro pelo amor de vocês, vocês oram por mim, pela minha bênção. Quinta-feira é um culto abençoado. Gente de oração, gente de busca, é um culto fervoroso, é um culto que nós damos assim uma palavra mais direcionada para a vitória, para transformação, para Deus fazer coisas tremendas na nossa vida. Venha para o culto de quinta-feira, amém, irmão? Quando não vem uns crentes no culto de quinta, eu falo, onde esse povo está, irmão? Pelo amor de Deus, está assistindo José na Record ou está aqui? Cadê esse povo? Né? Venha para a igreja, irmão, buscar Deus. É 2 vezes na semana, crente. Venha buscar a presença do Senhor, você só tem a ganhar. Você só tem bênção para receber. É sair daqui abençoado. Tem culto aqui que Deus faz cada mover, cada coisa tremenda. Então não vou fazer propaganda, vai ter fulano de tal. Não, quem está aqui é Jesus. Porque tem igreja que está falando, vai vir aqui, irmão, um profeta, irmão, o negócio é Jesus. Jesus vai estar aqui. Ponto final. Jesus é tudo que nós precisamos. Não importa quem vai estar pregando, quem vai estar ministrando. O importante é Jesus. Aí ele age, ele opera, ele atua. A sua expectativa e a minha tem que estar em Cristo. Aí a bênção vem. Aleluia. Ó Pai, nós te agradecemos por esse culto, te agradecemos por tudo que o Senhor nos proporcionou nesse dia de hoje, que o Senhor continue fazendo a obra em nossa vida, que o Senhor faça de nós crentes fervorosos, cheios do teu Espírito Santo. Abençoe cada irmão, cada pessoa que está aqui, e bem como aqueles que também estão em viagem, que o Senhor venha abençoar, fortalecer a vida de cada irmão, em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, que a gloriosa paz e que as doces consolações do Espírito Santo seja com cada irmão amado. Que Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus.